Oi, gente, tudo bem? Olha só, é, falar um pouquinho com vocês de filosofia de novo, né? Mas vou fazer uma revisão, porque eu sei que a maioria às vezes esquece. Né? O que é filosofia mesmo, gente? Lembra o que é filosofia? Na verdade, a filosofia ela é muito mais do que a definição de uma palavra, né? Quando a gente pega a definição da palavra filosofia, a gente tem aqui é, amor ou amizade e sabedoria. Então, a gente pode definir como amor à sabedoria, um amor ao conhecimento, um amigo do saber. Tem várias formas de definir aí a palavra. Mas o que é a filosofia? A filosofia, ela é o amor ao conhecer, o aprender. A filosofia é o investigar, o argumentar, o questionar o que nos estranha ou que nos faz admirar uma realidade, né? Então, todo estranhamento, tudo que é muito diferente, né, nos causa um estranhamento. E a gente questiona o que é isso? O porquê disso? Por que isto é assim? Certo? Isto é filosófico, é filosofia, é quando eu questiono. Eu ouvi de um aluno muito esperto, muito inteligente, ele me falou: não, professora, mas a filosofia não atrasaria o caminhar da ciência? Não, pelo contrário, a filosofia ela faz com que a ciência avance mais também, porque a filosofia vai questionar algo, mas isso não poderia melhorar? Mas por que ainda é desta forma? Né? Então, é um olhar filosófico. Então, quando a gente consegue ter esse olhar filosófico, né, esse olhar de buscar o conhecimento, de diferenciar, né, aquilo que ainda nos causa ou admiração ou estranhamento, a filosofia nos ajuda a caminhar, a conhecer mais, a aprender mais, ok? É óbvio, a ciência ela vai buscar uma resposta exata, porque ela vai pesquisar. Lembrando lá do início, quando a gente fala, quando surge a filosofia, né? A filosofia surge quando as pessoas começam a buscar explicações lógicas e racionais sobre os acontecimentos, a existência e suas crenças, né? Sobre os acontecimentos, sobre a existência, sobre as suas próprias crenças, certo? A filosofia começa a buscar por que disso? Por que eu existo? Como eu surgi? Tá certo? E aí, gente, lembra do Tales de Mileto? Lembra daquele cara que eu falei que ele foi considerado o primeiro filósofo? Então, por que o Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo? Porque ele foi buscar uma resposta lógica e racional para a origem da vida, galera, né? E aí ele percebe que tudo que é vivo tem água, ou né, precisa de água para viver. E ele fala: tudo que é vivo precisa de água para viver e é proveniente dela. Ele dá uma resposta lógica e racional. Então, ele é considerado o primeiro filósofo, a primeira pessoa que foi buscar uma resposta lógica e racional, ok? Ele é um matemático, um astrônomo, porque ele previu um eclipse solar e ele, quando viu lá as pirâmides do Egito, ele formulou um teorema que vocês utilizaram, que é o teorema de Tales, ok? Né? E ele afirmava ser a água o princípio de todo o universo, o princípio de todo o universo, como tudo começou da água, segundo Tales, ok? É muito importante lembrar disso, gente, muito importante, certo? E aí, quando a gente tem ali, quando a gente pega a filosofia, da filosofia vem as outras áreas, né? Vem a matemática, a teoria matemática, vem aí, né, astronomia, certo? Vem a biologia, porque o Thales ele também foi um grande observador das coisas, tá certo? E depois a gente tem o Heráclito. Esse filósofo, ele baseava suas ideias na lei fundamental da natureza, né? De modo que tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. A única coisa que é permanente é a mudança. Olha que legal! É a única coisa que não muda. É a mudança, porque ele sempre vai acontecer. Não existe essa de falar, ai, eu nasci assim, sabe? A música lá da Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Mentira. Todos nós somos capazes de mudar. Então, a partir disso, ele acreditava que tudo que existe está em permanente mudança ou transformação, né? Um conceito denominado como devir.
tornar-se, né, do vir a ser, é o devir. Nós estamos em constante devir. Olha que legal, tudo está em devir. Tudo muda, nada permanece igual. Mesmo que não é vivo, você pega um papel, ele não fica igual, ele modifica, né? Então, tudo modifica, tudo se transforma, ok? Ninguém aqui é a mesma pessoa, como eu já havia falado para vocês, que acordou hoje de manhã, certo? Com essa pandemia toda, com tudo isso que aconteceu, o mundo está em constante devir, né? Está se transformando muito mais rápido do que antes. Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não é o mesmo, assim como as águas já serão outras. Ah, professora, mas eu já entrei naquele rio 2 vezes. Não, você entrou em um outro rio. Ele está naquele mesmo lugar, mas ele não é mais o mesmo rio, porque ele se transformou, né? Ele se modificou, caiu uma folha nele, não é o mesmo rio, ok? Então tudo modifica, tudo. Aí vem o nosso querido Sócrates. Só sei que nada sei, né? O Sócrates, ele utilizava o diálogo, a ironia e o reconhecimento da ignorância e a maiêutica como formas de mostrar para a pessoa que ela é capaz, né, de aprender, o quanto de conhecimento ela pode adquirir e que ao mesmo tempo ela não sabe nada, ok? Então, quando ele fala só sei que nada sei, ele está se colocando como um ignorante diante do conhecimento que existe, certo? Ele se reconhece humildemente como uma pessoa que precisa aprender muito ainda, que nada sabe, que tudo tem para aprender, ok? Então ele utilizava o diálogo, ele conversava com as pessoas, através do diálogo ele fazia as ironias e através daquilo a pessoa começava a reconhecer a sua própria ignorância e aí sim ela começa a construir os seus argumentos. E um argumento ele só é construído quando a gente tem conhecimento, ok? A maiêutica é quando Sócrates fazia um parto. É como se fosse um parto. Ele é um parteiro das ideias, tá certo? O Sócrates foi muito importante dentro da filosofia, como nós já conversamos sobre. Isso é só uma revisão, então eu vou falar mais rápido, ok? Platão. Para Platão, o mundo se divide em dois: mundo sensível e mundo inteligível. Ou seja, mundo das ideias, é um mundo inteligível, e o mundo dos sentidos, das aparências, este mundo que nós estamos aqui, segundo ele, tá certo? Porque é um mundo ali que a gente é muito dominado pelos nossos sentidos, os nossos sentimentos, e ele fala que a gente não utiliza muito da razão. E aqui, olha só, nessa imagem que tem, é o mito da caverna, que é bem bacana. Ele fala que as pessoas viviam acorrentadas, né? Elas viviam aqui acorrentadas, voltadas para uma parede, e nelas as pessoas viam essas sombras, certo? Essas sombras, você percebe aqui que são pessoas passando aqui atrás, mas ninguém sabe, parece que são monstros. E essas pessoas tinham medo de sair daqui. Um dia, um deles consegue sair, a luz cega seus olhos e ele vai pro lado de fora, né? E ele percebe que não era nada daquilo, que tem um mundo maravilhoso do lado de fora. Ele vai, vivencia várias coisas e volta para contar para aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas dominadas pelos sentidos, né? Pelo sentido da audição, da visão, que é o que eles estavam vendo, né? Por tudo, pelas suas percepções, e eles não aceitam e acabam matando ele. E muitas vezes nós, o nosso mundinho, a gente não percebe de fato, né? Tudo que existe. A gente só vê aquilo que a gente quer ver, certo? Então é muito importante que a gente consiga, muitas vezes, nos transportar para esse mundo das ideias, para esse mundo inteligível. A gente só consegue chegar, segundo ele, através da razão, ok? Através da lógica. A gente não consegue permanecer no mundo inteligível ou chegar a ele vivendo o mundo dos sentidos. Lembrando, os nossos sentidos, nós somos dominados por eles, tá? Que é o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão. Tudo bem, gente? A razão é essencial para a ascensão dialética. O que é ascensão dialética? A ascensão ao conhecimento, essa evolução, ok? Tudo bem? E a gente tem o Aristóteles.
era amigo de Platão, beleza, discípulo. De repente Aristóteles fala, cara, olha só, como que você me diz que sentidos não são importantes para a aquisição de um conhecimento verdadeiro? Claro que são. Platão, olha só, é através dos sentidos que eu percebo o mundo, que eu conheço o mundo, que eu experimento o mundo. Então, Aristóteles discorda de Platão e procura uma outra forma de definir o conhecimento, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, ele rejeita a proposta de que existem dois mundos, o sensível e o inteligível. Para ele, podemos obter o conhecimento através de observações concretas feitas no mundo real. São observações concretas, gente. Concreto, o que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso estudar. Então, Aristóteles ele vai contra aquela ideia de que os sentidos não são importantes, porque ele vai falar que tudo deve ser estudado, ok? Né? Então, ele fala que nós experimentamos o mundo. Ele dizia que primeiro nós existimos, depois nós criamos o que somos. Nós somos o produto da nossa existência, do que a gente vivencia. Né? Olha só, a teoria de conhecimento de Aristóteles. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Então, como é que eu sei, né? Isto é sólido, porque eu toco e eu vejo que é sólido, eu aprendo que é sólido. Porque alguém falou para mim, olha, é sólido. Joga água e fala, olha, isto é líquido. Então, a gente aprende. E o tato, olha, o tato sente isso, ok? Né? Eu sei que uma superfície é lisa quando eu toco essa superfície. Eu sei que essa superfície é áspera quando eu toco essa superfície. E quando eu toco e alguém me fala, então eu ouço alguém me falar que é, certo? Eu percebo que algo é azul porque eu visualizo e porque alguém falou é azul, né? É verde, é amarelo. Não é assim quando a gente é criança? Que cor é essa? É verde. Que cor é essa? É amarela. E a gente vai aprendendo com a experiência, certo? Como ele fala aqui, nada está no nosso intelecto sem antes ter passado pelos nossos sentidos. O Aristóteles, ele se torna um cara muito importante aí para outros filósofos. Tudo bem? Ética de Aristóteles. Além de tudo isso, o Aristóteles ele vai falar da questão ética. Como é que um homem pode ser ético no mundo? Né? Como a gente vai conseguir fazer o bem no mundo? Como a gente vai modificar o mundo de uma forma bacana, certo? Mesmo dentro da política. Né? Porque quando a gente fala em política, a política ela está em todo local. A política está dentro da sala de aula, está dentro da escola, dentro da casa de vocês e dentro do macro, que são os governos, né? Que é o grande, que são os governos, tudo bem? Então, ele fala assim: nosso objetivo é nos tornarmos homens bons ou alcançar o grau mais elevado do bem humano. Esse bem é a felicidade. E a felicidade consiste na atividade da alma de acordo com a virtude. Olha que interessante, gente. Então, ele vai dizer que nós precisamos ser felizes, porque se a gente for feliz, a gente vai fazer coisas muito boas. A gente vai conseguir cultivar no nosso espaço, no nosso mundinho, coisas positivas, como também ampliar isto no nosso trabalho, no nosso círculo de amizade. Tá? Então, lembra quando eu falo assim que uma pessoa que é feliz, que isso depois vem em Epicuro, uma pessoa feliz, ela não quer o mal de ninguém. Sabe quando brinca assim, gente, uma mulher com a sobrancelha feita, com as unhas feitas, com o cabelo feito, ela não quer mal para ninguém. Então, quando um ser humano é feliz, quando o ser humano ele conquistou aquilo que ele gostaria, né? Quando ele está bem com ele mesmo, quando ele se conhece, ele não precisa fazer mal para ninguém. Então ele não vai precisar. Então ele não vai fazer mal para o outro, ele não vai debochar do outro, ele não vai humilhar o outro, porque ele não precisa, porque ele é feliz. Poxa, professora, você está dizendo então que se eu fico com raiva de alguém, eu fico zoando alguém, cara, quando eu xingo alguém é porque eu não tô feliz. Não, não tá. Não tá. Quem é feliz não precisa fazer isso com o outro. Quando a gente tem a necessidade de humilhar o outro, tá faltando aí um autoconhecimento, tá faltando felicidade, né? Amor próprio, ok?
René Descartes. Se escreve Descartes, mas se fala René Descartes. É o famoso cara da frase, penso, logo existo. Tudo bem? Ele foi o primeiro pensador moderno, ok? E ele foi um cara muito importante para a matemática moderna. Descartes acreditava em ideias inatas. O que é isso, professora? Ideias inatas. Inatas, gente, é o que nasce com a gente, né? São ideias que já vieram conosco. Nós nascemos com as ideias inatas. Logo, ele não acreditava que nossa mente é uma mente em branco. O racionalismo, método cartesiano, né? Ele é do racionalismo. O que é o racionalismo? Razão, o uso da razão para as coisas, ok? Assim como lá o Platão, retomando, Platão também acreditava nas ideias inatas, que trazíamos ideias conosco. Nossa mente não era um papel em branco, já vinha com ideias, ok? Professora, você está me dizendo então que a gente já nascia com ideias, com conhecimento? Sim. Como? Fica a seu critério. Se você buscar pelo lado da ciência, você vai acreditar que o seu cérebro já veio formado com ideias. Se você puxar para o lado religioso, você vai acreditar que existiu algo antes que fez com que você trouxesse aquelas ideias. Ok? Método cartesiano. O método cartesiano é o seguinte: não aceitar nada como verdadeiro se antes ter passado pela razão. Nada, gente. Dividir o complexo em partes simples. Sabe aquela coisa do probleminha de matemática? Que eu vou lá e falo, Joana comprou 6 laranjas, ganhou 2 do seu pai e, comeu uma. Ah, meu Deus, como ficou? Né? Ela tinha 6, 2, vai separar. Então, 6, 2, 1. E ele vai colocar o que é adição, né? O que é subtração. Se teve divisão, você vai fazer a separação. Então, você vai dividir o complexo em partes. Tudo bem? Ordenar. Primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, né? Revisar é muito importante. Então, Descartes, ele falava que a gente tinha que fazer isso. Esse era um método cartesiano. Olha que importante para a ciência isso. E ele dizia que a gente tinha que duvidar de tudo. Então, ele fala assim, eu não posso acreditar totalmente nos meus sentimentos. E se eles estiverem errados? A minha razão. E se a minha razão estiver errada? Ok. Então, ele fala que a dúvida é importante. E aí ele fala de dúvida hiperbólica. Por que dúvida hiperbólica? É um exagero. Lembra hipérbole na língua portuguesa? É a dúvida exagerada mesmo. Ele falava que a gente tinha que exagerar mesmo na dúvida para que o resultado fosse bom. Então, duvide de tudo. Duvide dos seus sentidos. Eles já te iludiram. Por exemplo, eu sou uma pessoa friorenta. Tem pessoas que não sentem tanto frio. Então, faz parte dos meus sentidos, da minha percepção diante daquele clima, ok? Cuidar dos sonhos. Eu estou sonhando ou estou em vigília? Como saber, né? Meu Deus. E o louco da história era eu, né? O cara fala, porque o Descartes, ele fala isso, né? Cuidar dos sonhos. Eu estou sonhando ou estou em vigília? Como saber? Né? Então aí o cara fala, depois eu sou louco. Ok? Porque ele fala que a gente tem que duvidar de tudo. Tudo. E aí ele vai falar o princípio da correspondência. Se consigo pensar em algo, porque relaciono a algo que existe, certo? Então, quando eu penso no unicórnio, professora, ficando louca, está dizendo que o unicórnio existe. Não, não é que o unicórnio existe. Se eu penso em unicórnio, é porque eu sei que existe o cavalo e que tem um chifre, certo? Então, quando eu junto essas coisas, eu penso em algo que existe, não que o unicórnio seja existente, não que ele seja real, mas eu só consigo pensar em algo porque eu pensei em algo que possa existir, entendem? Eu vou juntando coisas que existem. Logo, se penso em Deus, ele existe. Isso foi Descartes que falou, tudo bem? Ele vai falar que se eu posso pensar em Deus, então Deus existe, certo? Opa, tô indo para frente aqui, não é para. Vamos parar agora.
Então, gente, eu vou explicar até aqui e aí depois eu continuo falando o resto, certo? Porque senão fica muita coisa e fica confuso. Beleza, gente? Até mais. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, apesar de eu ter falado mais rápido, mas vocês podem anotar, pode voltar quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Beijos para vocês, até a próxima. Tô morrendo de saudade. Parece que não, mas a gente sente saudade, tá? Mais, gente. Até breve.